Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar com vocês aqui uma proposta de Ciro Gomes que está dando o que falar nesse dia 11 de agosto, que é sobre o programa Renda Mínima, que ele até vai batizar de Eduardo Suplicy, em homenagem a esse que é do PT, um partido que é adversário do Ciro, porém, deixando divergências de lado, é preciso reconhecer que Eduardo Suplicy luta há décadas em prol dessa renda mínima, e o Ciro então diz que, se for eleito presidente, vai colocar ali R$1.000, né, para quem receber esse programa aqui, para quem receber esse benefício. Eu vou falar sobre ele, alguns detalhes de onde vai vir o dinheiro, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, se não gostar, faz parte. Manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, vários sites estão repercutindo essa notícia. O Ciro deu ali algumas declarações já na quarta-feira, num evento em Brasília. Hoje, na Bahia, voltou a falar sobre o assunto. E eu vou deixar o link aqui da Folha, que vai trazer algumas informações de que essa proposta do Ciro tem um custo estimado em 170 bilhões por ano, ou em torno de 6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. E aí, para quem pensa que o Ciro chegou aí, está prometendo uma coisa sem saber do que está falando, está muito enganado. Porque vai destacar lá que o pedetista detalhou o programa em evento em Brasília promovido pelo Sindifisco Nacional, sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal. Ou seja, o Ciro estava diante de pessoas que entendem, né, do assunto. Em conjunto, esse evento com a FENAFisco, Federação Nacional do Fisco Nacional e Distrital, e a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Segundo ele, vejam bem, o programa seria financiado pelo orçamento do Auxílio Brasil, do BPC, da Aposentadoria Rural e pela arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas, com alíquota de 0,5% a 1,5%. Abre aspas para ele. Isso fecha a conta. Já fizemos as simulações todas. Ninguém precisa duvidar. E terá status constitucional. Eu até assisti hoje o Giro do Ciro lá em Salvador, na Bahia, junto com a vice Ana Paula. Realmente ali um evento muito bacana, o Ciro visitando vários lugares. E lá o Ciro, ao falar sobre isso, até reconheceu que o pessoal, às vezes, quando vê uma promessa dessa, fica-se um pouco ressabiado. Opa, será que eu devo acreditar? Será que eu não devo? Por que isso acontece? Porque o povo está meio cansado, né, de tantos políticos fazendo promessas e não cumprindo, porque boa parte deles prometem e não apontam de onde virão os recursos para fazer aquilo que estão prometendo. O Ciro faz de uma forma diferente, promete e junto com essa promessa traz aqui a origem da verba para fazer o que está prometendo. Então isso não é pouca coisa. E aqui tem um problema para o Lula e para o Bolsonaro, que como eles não querem mexer, né, no bolso dos super milionários do Brasil, aí fica difícil deles fazerem esse tipo de promessa sem apontar a origem dos recursos. Então, que engloba dois pontos, né? O Ciro reuniria alguns benefícios que já são concedidos, como o próprio Auxílio Brasil, e aumentaria a arrecadação para essa finalidade, vinda aí da tributação das grandes fortunas, que afetaria quantas pessoas? Em torno de 58 mil pessoas no Brasil tem um patrimônio superior a 20 milhões de reais. Então, né, o Ciro mexeria no bolso de 58 mil para beneficiar dezenas de milhões de brasileiros. É uma questão de escolha. Você prefere manter, né, esse dinheiro, que não é 100% não, é tirar 0,5%, 1% ou 1,5%. E aí eles continuariam com 99,9%. Aplicariam isso aí na renda fixa, por exemplo, e teriam no final do ano 14% quase sem sair de casa, só na tranquilidade, sem risco. Então o Ciro propõe mexer nos interesses de 58 mil pessoas para beneficiar milhões que lutam para sobreviver, que com esse recurso de R$1.000 por mês, né, poderiam ter maior dignidade ali, comprar um remédio, comprar uma comida, enfim, ter alguma coisa para melhorar a condição de vida, reduzir desigualdade social. Vou trazer outro trecho aqui da matéria. Ciro disse que o programa de renda mínima teria condicionalidades já existentes, como vacinação e frequência escolar, mas ressaltou que a ideia é que tenha portas de saída e seja ancorado no crescimento do país.
abre aspas para ele. Com isso, eu tenho compromisso de, nos primeiros 2 anos, gerar 5 milhões de empregos. Como que ele vai fazer isso? Ele não é da noite para o dia, você estala o dedo e gera emprego. Tem que ter, enfim, um projeto, um programa, como o Ciro explica, para reativar obras paradas. Elas são milhares. Mas para fazer isso tem que ter o quê? Recurso, né? E aí o Brasil hoje está travado por conta do tal do teto de gastos, que não é possível que alguém ache que isso é a solução para o Brasil, né? Algo que só existe aqui, o Ciro vive repetindo, não tem nem na prática e nem na literatura em país nenhum do mundo algo como esse, que tem que valer aí por 20 anos, né? E começou lá no governo Temer. Então tem que mexer nisso para o Brasil voltar a ter capacidade de investir, né? De reativar essas obras e outras coisas mais, gerando emprego rápido. E aqui vai destacar outro ponto. O presidenciável também propõe mudança na Previdência para incluir parte da renda associada ao regime de repartição e outra ligada à capitalização. Além da taxação de grandes fortunas, Ciro defende a recriação do imposto sobre lucros e dividendos, o que geraria cerca de 70 bilhões. Então você vai vendo, vem dinheiro daqui, vem dinheiro dali. Ele admitiu a possibilidade de a carga tributária do país aumentar com os novos impostos, mas defendeu que isso seria compensado, né, pela redução da cobrança de impostos sobre os mais pobres e no consumo. Quer dizer, a carga, né, fica a mesma, porém você tem uma inversão. Tributa mais renda, mais patrimônio, que é o que boa parte do mundo civilizado e desenvolvido faz, e alivia a tributação sobre os mais pobres e também sobre o consumo. E ele disse mais, a primeira grande coisa é subir a tabela de imposto de renda. Se eu boto uma alíquota de 35%, eu vou subir o valor das isenções gradualmente para um valor razoável e vou criar uma faixa menor para quem começar. A ideia é que, no limite, a carga tributária permaneça como está. Então isso aqui é uma coisa que ele fala bastante. Hoje no Brasil realmente é uma coisa absurda. Você que ganha a partir de R$2.000 já começa a pagar imposto de renda, é um pouco menos, 1.900 alguma coisa. Né? E quem está recebendo aí R$5.000, paga a mesma alíquota de quem recebe 20, 30, 40, 50 mil. É injusto. Então você tem que tributar os grandes salários para fazer o quê? Para pegar a faixa de isenção e subir. Além do mais, nós temos hoje uma defasagem nessa tabela. Então tem que corrigir a defasagem e tem que elevar a faixa de isenção, mas para isso eu tenho que apontar também, né, uma sinalização de onde vai vir o recurso para cobrir, abrir mão de uma arrecadação, porque não é simplesmente sair fazendo, né, de qualquer jeito e causando algum tipo de problema fiscal. Só que para aliviar o mais pobre tem que fazer o quê? Mexer no mais rico. E aí volta a falar, Lula e Bolsonaro não têm assumido compromisso nesse sentido. Então é isso, pessoal, é uma questão de escolha. Enquanto o Brasil está discutindo democracia, golpe, aí o Lula fala do fascismo, o Bolsonaro fala do comunismo, o Ciro está discutindo o quê? Anunciando aqui uma renda mínima de R$1.000. É um Robin Hood, né? Tira dos ricos e manda para os pobres. E aqui tem que explicar, porque tem gente, quando ele fala assim, super ricos, milionários, não estou falando de quem tem um carro, quem tem uma casinha, quem tem uma moto, quem tem um sítiozinho, não. 20 milhões de reais, gente. Porque quando eu estou falando assim de tributar grandes fortunas, aí tem amigos meus que se dizem liberais, que não tem praticamente nada e fica contra a medida. Eu realmente tenho que ajudar o povo a entender que quem tem 20 milhões de reais são 58 mil, como eu disse. E aí dificilmente a gente vai conhecer alguém que tem. Eu, por exemplo, não tenho na lembrança de alguém do meu convívio que tem essa fortuna. Então é importante destacar e insistir nisso, que essas medidas que o Ciro traz, elas beneficiam a imensa maioria do nosso povo. Sejam os mais pobres que receberiam esses R$1.000 e também, eventualmente, o comerciante. Eu sou comerciante em Uberlândia, por exemplo, e a gente percebe quando a economia está aquecida, está desaquecida, e dinheiro na mão do povo, ele vai gastar isso, né, no comércio, no barzinho da esquina, no restaurante, no mercado, na farmácia. Eu mexo com motopeças, por exemplo, em Uberlândia, vai lá, né, enfim, ter algum tipo de gasto. Então isso está girando a economia. Agora, manter o dinheiro no bolso de uma pequena minoria que muitas vezes vai gastar lá fora, em outros países, sinceramente não acho que é o caminho. O Ciro está correto aqui em apontar para essa necessidade. E eu achei interessante, voltando a um ponto que eu disse sobre o Ciro apontar a desconfiança que muita gente pode ter em cima dessa medida, como teve em 2018. O Ciro falou do SP Ciro, muita gente levou na conta da brincadeira, da piada, e agora eu vejo muitas pessoas que zombaram lá atrás reconhecendo.
né, que o Ciro tinha razão, só que aí reconhecem com 4 anos de atraso. Será que é só em 2026 que falaram, nossa, o Ciro tinha razão em relação ao programa renda mínima de R$1.000 por pessoa? Porque ainda hoje, no problema dos endividados no Brasil, o problema persiste e até ficou mais grave ainda. Se nós tivéssemos 1 milhão de pessoas com o nome no SPC, vai lá, fala, não, beleza, 1 milhão de pessoas, gastou mais do que devia, não teve responsabilidade, mas não, nós temos mais de 60 milhões. É um problema macro, né? Uma multidão que consumiu, caiu na... Não, vou parcelar aqui em 12, 15 sem juros, um cartão de crédito, passa cartão aqui, passa ali, perdeu o emprego, ou então viu a despesa de um lado aumentando, a inflação, e a pessoa tem que escolher. Paga a fatura de cartão, ou compra o remédio do filho doente, ou compra o leite porque o filho está passando fome. Então a pessoa opta por atender aquela emergência e deixa o cartão de crédito para lá. A taxa de juros em torno de 300% ao ano. A pessoa não dá conta de pagar, o nome fica sujo. Então o governo tem que fazer alguma coisa para sair em socorro a essas famílias. Isso aqui é bom para a pessoa que está endividada, que vai ter o nome limpo, é bom, né, para o comércio, porque essa pessoa volta a consumir. Mas é ruim para quem? Ruim para os bancos, né? Para as instituições financeiras que deixam de arrecadar, né, uma fortuna nas costas do trabalhador, do povo sofrido do nosso país. E um outro ponto que eu quero destacar sobre essa medida do Ciro é porque não é uma medida puramente eleitoreira. O Ciro fez um compromisso de colocar isso na Constituição. Então ninguém pode ir lá e tirar. E ninguém vai poder ir lá e fazer essas gracinhas que Lula e Bolsonaro fizeram, pegando benefícios que já existiam, mudando de nome, dá uma turbinadazinha para se apresentar como o pai dos pobres. Lula fez isso com os programas do Fernando Henrique, Bolsonaro vai lá, pega o Bolsa Família, muda de nome e fala que é o pai, né, dessa medida aí que agora, né, chegando perto da eleição, resolveu, né, descobriu, tem gente passando fome, opa, vamos aumentar para R$600, que só vale até o final do ano. É algo que a gente tem que explicar para o povo, né, que é necessário colocar isso na Constituição para proteger o povo de medidas eleitoreiras e de populismo barato, como temos visto aí em relação aos últimos governos. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu quero agradecer, porque nós passamos aqui de 90% da meta estabelecida ali no começo da vaquinha eleitoral. Lembrando que eu sou candidato a deputado federal, nós colocamos uma vaquinha ali com a meta inicial de R$5.000, e quando eu parei para gravar esse vídeo, faltava menos de R$500. Eu quero agradecer a todo mundo que já ajudou, e quem puder colaborar, nós teremos outras metas, e a partir de R$10 você pode ajudar, inclusive quem não mora em Minas Gerais, porque eu sou candidato aqui, só poderei receber voto de quem vota em Minas, mas quem não vota pode colaborar e fortalecer essa nossa caminhada rumo ao Congresso Nacional. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu!